Vamos ler o Salmo de número 49. Hoje nós começamos um novo estudo, um novo tema. O tema de hoje será a glória efêmera deste mundo, ou a glória passageira deste mundo. Glória a Deus. Leiamos. Ouçam isso vocês, todos os povos, escutem todos os que vivem nesse mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Porque deverei temer quando vierem dias maus, quando os inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para os outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado os seus nomes às terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmo e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Pare e pense. Como ovelhas estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha alma, a minha vida da sepultura, e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos os elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Amém. Pai, nesse momento, Senhor, nós teremos, ó Pai, a oportunidade de ouvir a Tua voz, falar aos nossos corações através da Tua palavra. Queremos, Espírito Santo de Deus, te pedir que Tu possa nos dirigir. Tu é aquele que conhece a cada coração, a cada necessidade, aquilo que nós precisamos aprender para utilizarmos no nosso dia, Senhor, aquilo que nós precisamos de aprender para transferir o conhecimento, Senhor, às pessoas que estão ao nosso derredor, aqueles que estão carentes de uma palavra. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa me usar de uma forma especial, Senhor. Que a Tua palavra possa ser, ó Pai, transmitida segundo o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Não segundo o nosso conhecimento, não segundo aquilo que pesquisamos, que conhecemos, Senhor, mas segundo a Tua vontade, porque ela é soberana. Esta igreja é Tua, Senhor, e nós deixamos ao Teu dispor, ó Pai, para que o Senhor fale aquilo que nós precisamos, Senhor. Fica no nosso meio. Tu és o nosso convidado de honra, Tu és importante, ó Pai, em nosso meio. Sem a Tua presença não somos nada, Espírito Santo. Fica conosco, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém, Senhor. Tome os vossos assentos, por gentileza. Glória a Deus. Hoje, então, nós vamos iniciar
pela misericórdia de Deus, mais um salmo, o salmo de número 49, a glória efêmera deste mundo. Este aqui é mais um salmo sapiencial, né? É um salmo do que mesmo? De sabedoria. E ele também é um salmo assim futurista. Ele é um salmo de uma revelação, e que nem tudo o que está relatado nele se cumpriu naquele dia, mas é coisa também que se cumpre em nossos dias e ainda se cumprirá no futuro. O salmista, irmãos, ele faz aqui um convite para que toda a humanidade tome ciência desse conhecimento, desse salmo, porque esse salmo foi revelado direto por Deus para ele, e ele tinha esta incumbência de fazer esse salmo conhecido entre as pessoas. Ele teve, então, que emitir um sinal de alerta, de advertência, a respeito da futilidade de quem confia em suas riquezas, daqueles que depositam a sua confiança nos seus bens, no seu conhecimento, na sua sabedoria. Ele faz um alerta para essas pessoas. E, em contrapartida, ele também diz assim, olha, melhor que vocês confiem em Deus. Então, se as coisas terrenas são efêmeras, são passageiras, não têm uma durabilidade longa, então melhor você confiar em Deus, porque a tua riqueza se acaba, a tua riqueza ela passa, você também vai passar, então melhor que você confie em Deus. Este é o grande alerta que esse salmo nos traz, que você precisa confiar em Deus e abandonar a confiança nos seus bens materiais, nas coisas terrenas. E o engraçado é que o sinal de alerta, ele é um barco salva-vidas. Quando Deus alerta alguém, Deus está dando uma porta de escape. A semana passada, no dia 26/9, no dia 26, não sei se foi no dia 26 ou 25, a Marinha Brasileira emitiu um alerta para todas as embarcações que estavam na região de Porto Mutinho. Eles seriam atingidos por um tornado. E as embarcações que estavam ali deveriam encostar na barranca do rio, deveriam parar de navegar. Por quê? Porque senão eles poderiam ir ao naufrágio. Porém, uma embarcação, por nome Sonho do Pantanal, segundo as informações que eu li, o comandante do navio, ele não obedeceu esse sinal de alerta. E houve um acidente. E 27 pessoas que estavam nessa embarcação se perderam ali nas águas daquele rio, e depois algumas dessas pessoas se salvaram e algumas vieram a óbito, porque não obedeceu o sinal de alerta emitido pela Marinha Brasileira. Se obedecer os sinais dos homens nos podem nos livrar de algumas coisas, imagine obedecer os sinais de alertas divinos. Então, preste bem atenção nesse salmo, porque na verdade ele é um sinal de alerta para nós. Porque depois que entrou o pecado no meio da humanidade, o homem se tornou muito arrogante, prepotente. E esse salmo está dando esse alerta para nós. Olha, não seja assim. Cuidado. Não confie nas suas riquezas, mas confie em Deus.
Mas, pastor, hoje eu não sou rico, hoje eu não tenho nada. Mas espera aí, um dia você pode ter. E mesmo o pobre, ele pode ser arrogante, prepotente. Não é só o rico, não. Não é só o rico, não. No Salmo 19, que nós já estudamos anteriormente, nos versículos 9, 10 e 11, ele nos diz assim: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são de todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, e há grande recompensa em desobedecer-lhes. É isso? E há grande recompensa em obedecer. Então, quando nós recebemos um sinal de alerta do Senhor, nós precisamos obedecer. Nós não podemos ser desobedientes à voz do Senhor, mas nós precisamos de guardar em nossos corações e saber o que nós podemos fazer e o que não podemos. E o salmista, então, nesse salmo, ele revela para nós algumas questões sobre a riqueza e daqueles que confiam nas riquezas. E nós vamos entender, então, quais são esses sinais de alerta. O versículo de número 1 diz assim: ouçam isto vocês, todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo. O salmista, ele começa fazendo um convite a todos os homens, a todas as nações, que prestem atenção em suas palavras. Ouçam, escutem, vocês que estão aí, todos os povos pelo mundo. Eu tenho algo importante a dizer para vocês. E Deus dá esse salmo a ele, e ele encontra a melhor maneira, naquele momento, de propagar estas palavras. Ele faz um cântico. Vocês já perceberam que a música ela é praticamente universal? Né? A música é praticamente uma maneira de se expressar, uma maneira que você pode utilizar, que você criará sintonia com as pessoas, rapport, sintonia com as pessoas, de todos os povos, né, praticamente. Através da música, você cria ligações. Você está ouvindo uma rádio de uma música, está lá tocando inglês, a pessoa não conhece nada de inglês, mas ela está ouvindo a música. Ela cria ali sintonia, ela gosta daquele som. Aquele som produz algum efeito na sua alma, no sua psique, no seu emocional, e ela gosta daquilo. E não é só os adultos, as crianças também. Vocês já repararam as crianças? Coloca uma música ali agitada perto de uma criança, o que acontece com o corpinho dela? Começa a chacoalhar, né? Ela começa a se mexer. E o salmista, ele encontra nesse tipo de expressão musical a melhor maneira de transmitir o que Deus queria para o homem. Através dessa música, ele cria então a música com letra, e ele transmite isso para as pessoas através da música, que seria ela bem mais fácil de ser guardada. E eu vou dizer para os irmãos, enquanto eu preparava isso, eu comecei a meditar. Quantos hinos de quando eu era criança, adolescente, eu me lembro. Vários. Quando vem aqui o cantor, o Caleb, me sinto com 12 anos de idade, né? Por quê? Porque eram os hinos que a gente cantava na mocidade, né?
nas festas de jovens das igrejas. Então eu me sinto como um adolescente, 12 anos, me lembro de todos. Agora perguntem para mim, pastor, e quantas mensagens o senhor ouviu naquela época que o senhor se lembra? São raras. Eu tenho algumas que eu gravei. Tem algumas mensagens. Mas, pela quantidade de mensagens que eu ouvi, poucas. Mas a música, ela entra com mais facilidade, né? Você tem mais facilidade de gravá-la, até porque você ouve ela mais vezes. E é isso que o salmista teve a intenção. Então eu vou fazer uma música, e através desse louvor as pessoas vão ouvir aquilo que Deus tem para elas, e elas vão meditar e guardar em seu coração. Hoje nós vemos muitos hinos que, na verdade, não tem conteúdo bíblico, não tem nada a ver com a palavra, e as pessoas estão cantando. Mas esta mensagem transmitida nesse louvor foi direto de Deus, e ela serve de advertência para nós até os dias de hoje. Eu estava lendo uma reportagem, e ela diz assim: cientistas já concluíram que a influência da música pode ser um evento casual que surge de sua capacidade de mobilizar os sistemas do cérebro que foram constituídos com outros objetivos, como dar conta da linguagem, da emoção e do movimento. Aí o psicólogo Steven Pinker, da Universidade de Harvard, compara a música a uma guloseima auditiva, feito para pinicar as áreas cerebrais envolvidas em funções importantes. Mas, como resultado desse acaso, os sons harmoniosos oferecem um novo sistema de comunicação com base mais nas percepções sutis do que em significados. Então, quer dizer, a música ela é uma guloseima. Eu achei interessante isso. E eu vi e falei: Senhor, como Tu és maravilhoso. O Senhor deu uma advertência a todos os homens, a todos os povos, e ela foi transmitida de que maneira? De uma maneira que todos poderiam compreender e guardar, através da música. Porque muitas das vezes nós pregamos aqui e tal, e muitas pessoas, se você perguntar o que foi pregado domingo passado ou retrasado, elas já se esqueceram. Mas se você falar do louvor, de qual hino a irmã fulana de tal cantou, ou o conjunto de louvor cantou, ele já se lembra. E eu fiquei meditando: Deus, o Senhor fez esse salmo para que ninguém se esqueça dele. Porque muitas das vezes nós não falamos sobre as consequências de se confiar na sua própria força, nos seus bens, e esquecer de Deus. E é o que mais acontece nos dias de hoje, é a autoconfiança. E isso nós vemos através de literatura, de palestras. Você pode, você faz. E nós vamos aprender aqui nesse salmo que nós não fazemos nada, que nós dependemos tudo de nosso Deus, e nós realizamos através daquilo que Ele nos dá. Porque nós pertencemos a Ele, nós dependemos dEle 100%. Então Deus dá a orientação ao salmista, essa estratégia musical, e eu fiquei maravilhado. Eu falei: Deus, como Tu és, a Tua sabedoria é tão excelente, né? Hoje os cientistas estão estudando, e o Senhor já nos deu esse salmo através da música, para que todos pudessem guardá-lo. Nós precisamos de fazer um salmo, colocar nesse salmo as músicas, viu, Urias? Se você tiver o dom para colocar a música nele e começar a cantar ele. Eu já comecei a pensar em cantar esse salmo. E a Bíblia diz que tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Salmo de número 150, alguns outros salmos, 149, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então nós precisamos de, quem sabe, aprender a cantar esse salmo, para nunca nos esquecermos que as riquezas, que o nosso eu
isso não produzirá nada de bom. Mas quando nós colocamos tudo na dependência de Deus, nós conseguiremos obter as vitórias, porque é o Senhor que nos garante, não aquilo que possuímos, não aquilo que somos, que alguém nos disse, né? Quando nós nos formamos lá na faculdade, quando nós concluímos nosso PhD, nosso doutorado, agora você é o doutor, você é a doutora. Não, nós confiamos em Deus. Isso aí são prerrogativas humanas, mas a nossa confiança vem do Senhor. Isso. De primeiro nós tínhamos muito esses tipos de testemunho dentro da igreja, né? A pessoa passava na rua e ouvia: ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Foi só uma palhinha, viu? Não peçam para repetir, não peçam, por favor, né? E as pessoas cantavam, a igreja cantava, e as pessoas passavam na rua, paravam. E aí os diáconos espertos, diácono tem que ser esperto, o camarada olhou naquela porta, ele: ô meu amado, meu querido, entra por favor, né? Diácono esperto tem que fazer assim, olha, aprendam, hein? E pega a pessoa, coloca ela sentada aqui, e através daquele hino, foi o chamariz para que a pessoa encontrasse a Jesus Cristo. Então a música, ela toca, meu irmão, ela toca. E tanto que Satanás utiliza muito a área musical, né? Com mensagens ocultas e uma série de coisas aí tremendas que a gente vê. Por quê? Do mesmo jeito que a música ela pode ser utilizada em favor do reino de Deus, ela também pode ser utilizada pelo reino das trevas. Mas nós vamos proclamar que nosso Deus é bom, pregar o Evangelho, continuar louvando ao Senhor e crendo que o Senhor está salvando vidas através do louvor. Versículo de número 2. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. Queridos irmãos, olha, para não deixar dúvidas, o salmista reforça: gente de todo o povo, homens importantes, ricos e pobres. Então ele queria deixar clara a mensagem, que esta mensagem era para as pessoas proeminentes, ricas, que tivessem um cargo importante na sociedade, mas também era para aquela pessoa simples, humilde. A mensagem de Deus era dirigida tanto aos pobres quanto aos ricos. Mas por quê? Provérbios 22:2 responde. Diz assim a palavra do Senhor: o rico e o pobre têm isto em comum. O que eles têm em comum? O Senhor é o Criador de ambos. Então quem fez o rico? Deus. Quem fez o pobre? Deus. A quem nós pertencemos? A Deus. Tanto o rico quanto os pobres. E a mensagem, por ela se tratar de uma mensagem de alerta, de advertência, Deus fez questão de dizer: olha, fale tanto para os ricos quanto para os pobres. Por isso que o sol nasce tanto para os bons como para os maus. A chuva vem para o bom e vem também para o mal. Deus não faz distinção nesse sentido. Por quê? Porque Deus quer que todos se salvem. Versículo 3 e 4. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, e com harpa exporei o meu enigma. Então o salmista aqui ele começa a relatar: o que eu vou dizer para vocês está primeiro cheio de sabedoria, cheio de entendimento. E ele fala também: olha, vou revelar para vocês o meu enigma.
E aí eu falei, mas Deus, o que um filho de Coré teria para nos dizer? Um enigma dele? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o enigma que Deus deu para ele. Então, não é a sabedoria humana, não tem nada a ver com a sabedoria humana, não tem nada a ver com o conhecimento humano, com a inteligência humana, mas estava focado diretamente naquilo que Deus havia dado para ele, daquilo que a Deus havia colocado em seu coração. É isto que a sua boca falaria com sabedoria, daquilo que estava embasado na palavra de Deus, não estava embasado no conhecimento filosófico, humano, científico, não, mas daquilo que Deus havia transmitido diretamente a ele, isso ele transmitiria a nós. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos 6 e 7, nos diz assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Ou seja, aquela palavra que estava sendo transmitida, ou que está sendo transmitida para nós, está carregada da sabedoria divina, que ela está oculta em mistérios, mistérios que aos olhos humanos não serão revelados, porque só será revelado naquele dia. Muito dos mistérios de Deus só será revelado quando nós estivermos na glória, junto com Ele, porque Deus é Deus também do oculto, porque nem tudo Ele revela ao homem. Algumas coisas são exclusividades dele, mas ele vai revelar para a sua igreja, quando a sua igreja estiver com ele. Mas o que haveria então de tão interessante para que este homem pudesse trazer para nós? Está lá revelado para nós em 2 Pedro 1 e 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, aquilo que eu recebi pelo Espírito Santo de Deus, eu vou transmitir para vocês através desse louvor. Era isso que ele estava dizendo. Olha, essa sabedoria que eu recebi de Deus, a inteligência que Deus me deu, o desenvolvimento cognitivo, é isso que eu vou transmitir para vocês. Mas não é o desenvolvimento humano, mas um desenvolvimento espiritual, vindo do Espírito Santo de Deus. Eu vou revelar para vocês. Eu fui ficando tão curioso, irmãos, conforme eu estudava essa palavra, que eu falei, a coisa mais maravilhosa é quando Deus revela para nós aquilo que é o seu propósito para as nossas vidas. É tão gostoso saber qual direção nós vamos tomar. É tão maravilhoso saber qual decisão tomar na hora certa, no tempo certo, porque Deus nos revela qual decisão devemos tomar. O salmista estava cheio da capacidade divina, estava cheio do conhecimento de Deus, e ele tinha algo a transmitir. Meu irmão, aquele que é filho de Deus, Deus não oculta nada dele, mas Deus revela para ele. Deus revela através de sonhos, Deus revela através de visões, Deus revela através de profecia, Deus revela através da pregação da palavra, Deus revela através de um louvor. Deus usa várias maneiras de falar com o homem, de transmitir as suas verdades, para que nós possamos estar dentro do centro da sua vontade. Portanto, se você tem alguma decisão a tomar amanhã, eu quero te dizer, peça para que o Senhor revele, como Ele revelou ao salmista, como Ele revelou esse salmo tão maravilhoso, como Ele encheu de sabedoria os lábios do salmista, que Ele encha a tua mente de sabedoria, e que você tenha a palavra certa, que as tuas mãos assinem com sabedoria aquilo que você deve assinar, e aquilo que você deve rejeitar, que seja rejeitado, em nome de Jesus. Deus te orientará a decisão certa a ser tomada com sabedoria. Versículo de número 5,
Por que deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Esse filho de Coré, Coratita, que fez esse salmo, ele expressa aqui um momento específico nas nossas vidas. Dias maus. Quando vierem os dias maus. Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês já tiveram um dia mau? Acho que ninguém, né? Não, mentira. Não é possível, né? Mas ele diz aqui assim, quando vierem os dias maus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar com medo, não vou sair de casa, vou abandonar a minha família, vou fugir dos problemas, vou fugir da pessoa. É isso que ele está dizendo? O que ele diz? Por que eu deveria temer quando vier o dia mau? Irmão, todos nós passamos pelo dia mau e poderemos passar novamente por dias maus. Mas ele dá uma resposta para nós dizendo, por que eu temerei quando vier esse dia? Porque nós tememos dias maus. No livro de Jó, quando nós estudamos, nós vimos que Jó diz o seguinte, aquilo que eu mais temia, sobreveio, me aconteceu. Agora, por que nós vamos temer o dia mau? Irmãos, quantas vezes nós colocamos em nossa cabeça determinada circunstância e ela nunca ocorreu até hoje? Nós ficamos com medo de uma circunstância, com medo de um problema, e os anos passam e nunca aconteceu aquilo. Eu vou contar uma para vocês. Eu tinha um medo de morrer com 18 anos. Não sei de onde saiu isso. Isso me perseguiu até os 18. E hoje eu já tenho 40 e alguns, né? Mas eu tinha um medo. Da onde era esse medo? Infundado. E muitos de nós estamos com medo de muitas coisas infundadas. Mas mesmo que esse dia chegue, ele diz assim, por que eu devo temer esse dia? Por que eu vou ficar escondendo desse dia? Por que eu vou fugir desse problema? Por quê? Ele tinha uma grande confiança em Deus. Irmão, a Bíblia diz que se nós nos mostrarmos frouxo no dia da angústia, a nossa força será pequena. Meu irmão, no dia mau, diga para aquele dia, diga para o teu problema, diga para aquela luta, para aquela dificuldade, para aquela enfermidade, maior é o meu Deus, eu não vou temer, eu vou crer em nome de Jesus. Então, somente creia. O profeta Jeremias, no capítulo 17, e o versículo de número 7, diz assim, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Devemos confiar no Senhor. Provérbios 3 e 26 também nos diz, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. O profeta Isaías 12, versículo de número 2, nos diz assim, Deus é a minha salvação, terei confiança nele, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Glória a Deus! Não precisamos de temer o dia mau, mas nós devemos confiar no Senhor. Provérbios 14, 26 também diz assim, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos.
Quer dizer, a segurança de Deus não é somente para a sua vida, não é somente você que estará seguro, mas eu quero te dizer que os teus filhos também serão atingidos por esta segurança. Tem uma mamãe aqui que tem um filho lá nos Estados Unidos. Leonilda, seu filho está seguro em Deus. Amém? Então, o que nós devemos temer? O dia mau, ele vai vir, meu irmão. Ele virá. Mas eu tenho convicção plena em Deus que você será vitorioso em nome do Senhor. Não tema o dia mau. E olha, e ele diz assim, quando os ímpios traiçoeiros me cercaram. É um momento em que ele não estava, humanamente falando, seguro. Quando você se vê cercado de inimigos, de problemas, a maioria das vezes a gente pensa em parar, desistir, fugir, mas ele se manteve firme. Por quê? No versículo 6 ele responde por que ele se manteve firme. Aqueles que confiam em seus bens e se gabam das muitas riquezas. Quer dizer, peraí, quem que o cercou? Aqueles que tinham condição de acabar com ele. Mas ele diz assim, os ricos são encorajados mesmo, olha, eles se gabam dos seus bens, das suas muitas riquezas, da sua rede de network, dos seus amigos. Mas Mateus 27:57 diz assim, ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Não são todos os ricos que são ímpios, nem todos os pobres que são justos, mas Deus guarda tanto o ímpio rico, o ímpio justo, o rico justo, quanto o ímpio, o justo pobre. E Deus nos livra do ímpio rico e do ímpio pobre. Eu não vou temer nenhum dos dois. Sabe por quê? Porque Deus é a minha segurança. Deus é o meu socorro. É Deus em quem me refugio. E aqueles que são ricos em Deus, esses são abençoados. Mas aqueles que são ricos segundo o seu querer, a sua riqueza, a sua grandeza, por aquilo que os outros falam dele, esses Deus os abandona. A exortação é contra aqueles que confiam no que possuem. Nas suas riquezas, eu confio nas minhas riquezas. Então, olha só o que o escritor, em Lucas capítulo 12, 21, nos diz. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quer dizer, a riqueza humana não vale nada diante de Deus. Deus é dono do ouro e da prata do universo. Deus detém todo o poder. E se a pessoa se vangloria, olha, eu sou o que sou, para Deus ele não é nada. Sua riqueza não vale nada. Olha o que Tiago diz no capítulo de número 5, versículo de número 1. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Olha, outra advertência. Vocês que se acham ricos, que se julgam bons, porque têm muito dinheiro, chorem e lamentem-se, porque virá sobre vocês miséria. O salmista não estava preocupado porque esses homens poderosos estavam ao seu redor, mas ele estava confiando em Deus. Não importa a circunstância que nós estivermos, confie em Deus. O alerta é este, para que nós possamos confiar em Deus. E aí vem mais um alerta ao rico desse mundo. 1 Timóteo 6, e o versículo de número 17. Ordene aos ricos, aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus,
que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Olha só, o rico não seja arrogante. Não ponha sua esperança nas incertezas da riqueza. Por quê? Porque tudo isso é efêmero, é passageiro. Mas, se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, Deus provê tudo isso. Tudo isso o quê? Do que o tema está falando? Deus provê riquezas. Para quê? Para a nossa própria satisfação. Deus é muito bom, irmão. Deus é maravilhoso. Em nenhum momento a Bíblia diz que é pecado ser rico. Mas é pecado amar o dinheiro. Eclesiastes 5,19 nos diz assim: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isto é uma dádiva, é um presente de Deus. Então, toda riqueza é um presente de Deus. Mas como nós devemos utilizar esse presente? Qual é a finalidade? De que maneira nós vamos trabalhar com esse presente de Deus para não cair nesta armadilha da riqueza, que é confiar nela? Que isso é uma armadilha. Ter a autoconfiança, confiar nos seus bens, naquilo que possui. Isso é uma armadilha. Segundo os Coríntios 9:9 diz o que nós devemos fazer com a nossa riqueza. E aqui entra um fator que muitos não acreditam, né? Segundo os Coríntios 9:9, 9, 10 e 11 nós vamos ler. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por isso, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças, em ações de graças a Deus. Ação de graça a Deus. Então, primeiro, distribuiu e deu os seus bens aos necessitados. No mundo empresarial, você não dá nada para ninguém, você tira. Você vai pagar o menor salário, quanto menos você puder pagar, maior será o seu lucro. Maior vai ser aquilo que vai sobrar no seu caixa no final do mês. A hora que você vai fazer a sua contabilidade, vai sobrar mais. No reino de Deus é o contrário. Se quer ficar rico, quanto mais você for generoso, quanto mais você der, mais você recebe. Essa conta aos olhos dos homens não fecha. Não fecha. Vai falar para um banqueiro que ele tem que fazer isso. Né? Você está ficando louco? Não, é o que a palavra está dizendo, meu irmão. Você quer ser enriquecido? Você primeiro tem que enriquecer aos outros. Você tem que dar primeiro. E aí? Será que fecha a nossa contabilidade? Fala para tua esposa, para o teu marido. Olha bem, esse mês nós vamos ter que fazer algo diferente. Nós vamos ter que dar mais. Será que vai fechar a conta? Vou falar para você, meu irmão, quanto mais você der, mais Deus vai te abençoar. E a Bíblia diz que não é instantaneamente. A Bíblia diz assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Não é instantâneo, né? Aqui nós não queremos teologia da prosperidade, irmãos. Nós rejeitamos. Eu faço questão de falar
praticamente uma vez por mês, que nós rejeitamos a teologia da prosperidade. Nós acreditamos na teologia da prosperidade divina, que eu vou dar aos necessitados e Deus vai me abençoar. Amém? Eu creio. E aí ele diz assim, isso vai causar uma grande revolução. Sabe qual que vai ser o resultado final quando você fizer isso, que a Bíblia está dizendo que você faça? Sabe quem vai ser louvado? Olha, vão dar uma placa para você, vão dar a chave da cidade para você, porque você ajudou os necessitados. Vão fazer uma praça e colocar o teu nome. É essa a intenção? Não. A Bíblia está dizendo, olha, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Deus será louvado através das suas ações de generosidade. Deus vai te abençoar, você vai abençoar mais. Mas quem vai ser louvado? O Senhor. Porque tem muitas pessoas também que acham que, olha, eu vou fazer isso para ser reconhecido, daqui uns anos eu vou me lançar uma candidatura aí de vereador, né? Meu irmão, não é isso que a Bíblia está ensinando. Se você quer ser vereador, você quer ser generoso, não tem problema. Mas não faça isso com a intenção de ganhar votos, de ter um curral eleitoral. Não é essa a intenção. É você dar para que o Senhor possa te abençoar, para que você possa ser mais abençoado. Deus ensinou o povo de Israel a todo momento a ser generoso, a abrir mão para que Deus pudesse enviar a sua bênção. Então, meu querido, entre pelo caminho do ensinamento da palavra de Deus. Deus quer nos enriquecer de todas as sortes. Mas como nós vamos administrar aquilo que Deus nos dá? Será que é para a gente ter bastante dinheiro, fazer ações lá na Bolsa de Valor, vamos comprar algumas ações? Você poderá até comprar com as sobras que Deus vai te dar. Com as sobras, você pode até comprar, porque Deus vai te dar tanto que vai sobrar para você aplicar na Bolsa de Valor, você vai poder comprar imóveis, preparar o teu futuro, com as sobras. Você crê nisso, irmão? Você crê mesmo? Amém? Amém? Que você pode viver das sobras do que Deus te dá? Amém? Amém? Deus é dono do ouro e da prata, de tudo. Ainda tem muita coisa ainda para ser descoberta. Há várias maneiras de se enriquecer de uma maneira correta, lícita, de acordo com a bênção de Deus. Daqui a pouco Deus te dá uma direção, como o pastor Fauslino sempre prega, e eu gravei aqui, ele vai te dar uma direção. Você que é cientista vai descobrir a cura de alguma doença, você vai patentear um medicamento. Deus, você que é engenheiro, Deus pode te usar na área da engenharia, na área da ciência da computação. Você vai desenvolver um software e você vai ficar rico da noite para o dia. E você vai ter para dar, e vai sobrar, e com as sobras você vai viver somente das sobras, irmão. Somente das sobras. Você não vai se preocupar que lá no final do mês você vai ter conta para pagar. Não, você vai, olha, puxa vida, eu estou preocupado que sobrou demais, eu tenho que arrumar mais jeito de abençoar vidas. Está sobrando muito. Você crê nisso, irmão? Amém? Se Deus faz isso para o ímpio, quanto mais para o justo. Não é isso? As oportunidades são para todos. Deus só quer saber onde você vai aplicar. Onde você vai aplicar aquilo que Ele te der. Será que você vai usar só para você? Muito bem, irmã Leonilda. A irmã Leonilda disse uma palavra certinha, que Deus está procurando pessoas confiáveis, que saibam administrar a riqueza que Ele vai entregar. Amém? Porque é isso que Deus quer de nós. Então, seja generoso, abençoe vidas, procure fazer alguma coisa, irmão. Nós estamos aqui, nós temos algumas capelãs aqui nesta igreja, e eu estava pensando essa semana, será que precisa de ser capelão para fazer a obra do Senhor? Eu vou esperar o tempo que eu tiver o dinheiro para fazer o curso de capelania, e aí eu vou começar a executar as obras do reino de Deus.
Não, tem muita gente sendo operada, você pode lavar a roupa de muitas pessoas, você não precisa nem de ter dinheiro, você precisa de ter dinheiro para lavar a roupa de uma pessoa que foi operada? E na casa dessa pessoa, não precisa de ser irmão da fé, não. É lógico que a Bíblia diz que primeiro aos domésticos da fé, é bíblico, mas não precisa, se não tem nenhuma irmã necessitada que você lave uma louça, passe um pano na casa, você vai na casa da tua vizinha, vai passar a roupa dela, vai lavar a louça dela. Quanto que você precisa de ter dinheiro para isso? Nada. Você precisa de doar o teu tempo. Então, meu irmão, Deus está procurando essas pessoas, viu? Nós vamos encerrar que meu tempo já estourou, né? Meu tempo já estourou. Esse relógio aqui é uma briga constante comigo, não tem jeito. Então, meu irmão, Deus está procurando essas pessoas. Tem tantas coisas para ser feito, várias maneiras de evangelizar, de ganhar almas para o reino de Deus. Busque a estratégia de Deus. Fala para que o Senhor possa te orientar. De que maneira você deve executar aquilo que Deus tem para a sua vida? E não fique parado. Deus não nos chamou para ficar paralisado no status quo, né? Nada disso. Nós estamos aqui como uma igreja que é viva. E aqueles que são vivos se movimentam, se mexem, não querem ficar paralisados, estagnados. E aí nós precisamos de obedecer a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus está te abrindo portas todos os dias. Lembre-se que todo amanhecer é um presente de Deus. A própria palavra já diz, presente. É um presente de Deus. Como você vai administrar essas 24 horas que Ele te deu? Como? Está aí um desafio para você. Pense em como administrar essas 24 horas que Deus te deu.